Olá pessoal, tudo bem? Esse vídeo vai apresentar alguns resultados provisórios da minha tese de doutorado. Meu nome é Francisca e estarão participando comigo minhas professoras, orientadora Ieda e co-orientadora Morgana. Olá, colegas! Nesse momento da nossa apresentação, convém que destaquemos qual é efetivamente a perspectiva dentre as inúmeras, do campo da etnomatemática, que tem alicerçado nossas investigações no geral e esta em particular. Bem, como bem já comentava a professora Gelsa Nijnik, em um artigo de 2004, neste campo vasto e polissêmico que se tornou a etnomatemática, não há possibilidade de nos fixarmos numa única conceituação, razão pela qual aqui nós vamos expressar esta que tem nos guiado. Bem, para isso eu gostaria de iniciar esta parte comentando sobre 5 autores que têm fundamentado teórico-metodologicamente nossas investigações. O primeiro deles, como não poderia deixar de ser, o professor Ubiratan D'Ambrosio, que, como todos sabemos, é assim considerado o pai da etnomatemática, tendo em vista que desde a década de 1970 conduz as suas pesquisas e investigações tendo como referencial o campo da etnomatemática. A partir dele, como todos nós sabemos, múltiplos pesquisadores o seguiram e o seguem até hoje em suas investigações. O segundo autor que eu gostaria de aqui destacar é o sociólogo Zygmunt Bauman, porque as ideias dele têm nos servido em nossas investigações. Basicamente porque ele vai nos mostrar como as relações sociais, políticas e econômicas se dão na assim chamada pós-modernidade. O terceiro autor que trago aqui é Michel Foucault, que, como veremos a seguir, as suas ideias relativas à verdade, regimes de verdade, enunciado, enunciação e o discurso também tem nos servido, sobretudo na questão metodológica das nossas investigações. O quarto autor, que a seguir eu vou explicitar um pouco mais, cujas ideias da sua obra da maturidade estão em concordância com algumas das ideias de Michel Foucault. Trata-se da obra da maturidade de Ludwig Wittgenstein. E por fim, a quinta autora cujas ideias nós nos servimos é a professora Gelsa Nijnik, que a seguir eu vou relatar como ela, a partir das ideias desses autores, ela tem uma definição para a etnomatemática, que é essa que nós até hoje seguimos. Bem, em especial, eu gostaria de mostrar algumas ideias do Zygmunt Bauman que têm nos sido bastante produtiva nas nossas investigações. Sobretudo na sua obra A Modernidade Líquida, ele vai expressar que os fluidos se movem facilmente. Eles fluem, escorrem, esvaecem, respingam, transbordam, vazam, inundam, borrifam, pingam. São filtrados, destilados. Diferentemente dos sólidos, não são facilmente contidos. Contornam seus obstáculos, dissolvem outros e invadem ou inundam seu caminho. Bem, por que essas ideias são bastante produtivas? Porque ele vai nos mostrar que as mudanças rápidas e profundas, elas ocorrem nas inúmeras características nas nossas relações sociais, instituições dos estados, construções culturais e várias outras configurações no mundo social. Por conta disso, ele cunhou o termo modernidade líquida em oposição à modernidade sólida. Na modernidade líquida, como os líquidos facilmente eles tomam a forma do recipiente onde estão, ele vai fazer uma analogia com as relações sociais, políticas e econômicas
que rapidamente mudam em todas as suas características. As ideias de Michel Foucault, em que medida elas também podem ser produtivas para essa nossa perspectiva teórica do campo da etnomatemática? Bem, em especial na sua obra A Microfísica, né, do Poder, ele vai dizer que o que está em questão e o que rege os enunciados e a forma como estes se regem entre si para constituir um conjunto de proposições aceitáveis cientificamente e, consequentemente, suscetíveis de serem verificadas ou infirmadas por procedimentos científicos. Trata-se, portanto, nessa perspectiva, não é, de Michel Foucault, não é, de ver historicamente como se produzem efeitos de verdade no interior de discursos que não são em si nem verdadeiros e nem falsos. Portanto, essa ideia de regime de verdade também vai nos servir sobremaneira nas nossas investigações. Por fim, eu gostaria também de trazer algumas ideias de Ludwig Wittgenstein, sobretudo, como eu já afirmei antes, as suas ideias da maturidade, ou seja, a segunda fase da sua obra, sobretudo na sua obra Investigações Filosóficas, que se opõe radicalmente à sua obra anterior, denominada Tractatus Lógicos Filosóficos. Nos diz o autor que pode-se, para uma grande classe de casos de utilização da palavra significação, se não para todos os casos de sua utilização, explicá-la assim. A significação de uma palavra é seu uso na linguagem. E segue o autor. Caímos numa superfície escorregadia onde falta o atrito, onde as condições são, em certo sentido, ideais, mas onde por esta mesma razão não podemos mais caminhar. Necessitamos então o atrito. Retornemos ao solo áspero. Esta expressão dele, retornemos ao solo áspero, em síntese, vai nos dizer que nós temos que observar o uso que fazemos das palavras, em síntese, as nossas práticas. Por que Foucault e Wittgenstein são passíveis, as suas ideias são passíveis de serem produtivas para o campo da etnomatemática? Porque os dois refutam a ideia de uma linguagem universal que pudesse, sob certa maneira, descrever todos os fenômenos. Assim, por exemplo, Wittgenstein vai inferir que o uso, o significado, das palavras está diretamente, vinculado ao uso que delas fazemos. Bom, por que essas ideias são produtivas? Enfim, pode-se vincular essa questão com as discussões propostas pela etnomatemática. E aqui eu gostaria, de frisar que os estudos da professora Gelsa, Kniznik, elas fazem uso das teorizações tanto do Ludwig Wittgenstein quanto do Michel Foucault, e que estão bem expressas nesta fala dela. Ela menciona que, ao colocar sob suspeição a noção de uma linguagem universal que seria desdobrada, aplicada em múltiplas práticas produzidas por diferentes grupos culturais, será rechaçada. Em vez disso, o pensamento de Wittgenstein, em nosso entendimento, é produtivo para nos fazer pensar em diferentes matemáticas, geradas por diferentes formas de vida, como as associadas a grupos de crianças, jovens, adultos, trabalhadores de setores específicos, acadêmicos, estudantes, etc., que ganham sentido em seu uso. Então, a linguagem e o uso passam a ser conceitos centrais para nós. E com eles vêm jogos de linguagem matemáticos e formas de vida. Formas de vida, nesse entendimento, nada mais é do que a cultura. Jogos de linguagem podem ser pensados como ações, como modos de operar com determinado uso. Seguindo, então, as nossas ideias, da junção das ideias desses autores, a professora Gelsa vai conceber o campo da etnomatemática.
Então, a nossa perspectiva etnomatemática, volto a dizer, com a qual o nosso grupo, né, de pesquisa se alia, é entendida como uma caixa de ferramentas, no sentido deleuziano, que possibilita analisar os discursos que instituem as matemáticas acadêmica e escolar e seus efeitos de verdade, e examinar os jogos de linguagem que constituem cada uma das diferentes matemáticas, analisando suas semelhanças de família. Nessa conceituação ecoa a voz do segundo Wittgenstein. Portanto, quando a professora Gelsa comenta que ela vai analisar os discursos que instituem as matemáticas acadêmicas e escolar, ecoa, obviamente, as ideias, não é, de Michel Foucault. As suas ideias de regime de verdade, enunciado, enunciação e discurso. Por outro lado, quando ela diz examinar os jogos de linguagem que constituem cada uma das suas diferentes matemáticas, analisando suas semelhanças, né, de família, ecoa, como ela bem próprio diz, as ideias da maturidade de Ludwig Wittgenstein. Nesse sentido, cabe nós também destacarmos que, nessa perspectiva etnomatemática, o que está em jogo é o exame da crise do modelo de racionalidade da modernidade. Trata-se, em particular, de pôr sob suspeição o lugar ocupado pelo que denominamos de a matemática, com suas marcas eurocêntricas e com regras que conformam uma gramática que prima pelo rigor, asepsia, exatidão e abstração. É possível, assim, verificar a existência de diferentes etnomatemáticas, que com seus modos particulares de contar, medir e calcular, engendram distintos jogos de linguagem que determinam outras racionalidades. Bom, nesse referencial, então, é possível verificar que ecoam as vozes de Ludwig Wittgenstein, de Michel Foucault, não é? De Ubiratan, né, D'Ambrosio, e do Zygmunt Bauman também, quando nós vamos falar o exame da crise do modelo de racionalidade da modernidade. Nesse sentido, para nós finalizarmos, cabe destacar que, ao dizer que dois jogos de linguagem possuem semelhanças de família, não se está fazendo alusão a uma identidade entre os jogos, ou entre os modos de operar com a matemática, mas apenas, não é, destacando que ambos têm aspectos semelhantes e que se distribuem ao acaso, sem uma suposta repetição uniforme. Desse modo, não faz sentido a busca de uma essência, uma perspectiva não essencialista compartilhada pelas posições pós-estruturalistas. Bom, e por fim, o que isso impacta na escola, nas nossas práticas pedagógicas? Se nós não queremos fazer comparações do ponto de vista epistemológico, quais jogos de linguagem matemáticos são não é, melhores ou superiores? Como isso tem impactado nas nossas práticas pedagógicas investigativas? Também seguindo o pensamento de Fernanda Wanderer, nós destacamos que o filósofo, em sua obra da maturidade, nega a existência de uma linguagem universal, levando-nos assim a questionar a noção de uma linguagem matemática universal, o que aponta para a produtividade do pensamento do filósofo para atribuir novos sentidos para os fundamentos da etnomatemática. Bem, e nesse sentido, então, cabe, não é, destacar que o nosso entendimento, a partir dos estudos de Gelsa Kniznik, é que ao nós abordarmos os mais diferentes jogos, né, de linguagem matemáticos para os nossos estudantes, nós estamos permitindo que eles tenham acesso não somente aos jogos não é, de linguagem matemáticos que são gerados pela matemática, não é, escolar, mas também jogos, né, de linguagem matemáticos que são gerados por não é, distintas, né, culturas, tendo o cuidado de nunca evidenciar um grau de superioridade epistemológica, não é, de um sobre o outro. Nesse sentido, o que é importante aqui é que
Ao abordar esses distintos jogos nas nossas escolas, o que nós também estamos preconizando é que os estudantes avaliem sob o ponto de vista social, político e econômico, quais desses jogos têm sido considerados matemáticos e quais não? E em que medida as relações sociais, políticas e econômicas influenciam e são influenciadas por tais jogos. Olá, pessoal! Então, eu quero trazer a minha contribuição para a apresentação desse trabalho. Eu fui convidada pela professora Ieda e pela Francisca para atuar como co-orientadora nessa tese, o que muito me alegra. Então, já quero fazer aqui o meu agradecimento por estar tendo a oportunidade de participar desse projeto, que foi uma surpresa muito bacana. E em função de uma aproximação que eu tenho na minha formação com os estudos surdos, né? Eu não me considero uma pesquisadora dos estudos surdos, mas alguém que se aproxima dessa temática, que tem muito apreço por ela e que gosta de estudar esse tema. Eu, na minha formação como mestranda e como doutoranda, eu fui orientada pela professora Maura Corsini Lopes, na Unicinos. E a Maura Corsini Lopes, sim, aqui para nós, no Sul, é uma grande referência nos estudos surdos, coordenou por muito tempo o GIPES, né, que é um grupo institucional de pesquisa e educação de surdos, foi aluna lá no seu mestrado do Carlos Scliar, de um grupo que fez história aqui no Rio Grande do Sul com relação à educação de surdos. Então, esse é o contexto no qual eu estou inserida, né? A minha temática de estudo, ela é a temática da inclusão de uma forma mais ampla, mas por essa minha aproximação com o grupo de estudos do qual participei durante vários anos, na Unicinos, o GEP, Grupos de Estudos e Pesquisa e Inclusão, eu participo dele até hoje, mas de forma virtual, não mais com aquela presença física, né? Em função disso, então, eu fui convidada para co-orientar esse trabalho. E está sendo muito bacana, porque a Francisca faz uma discussão muito potente, muito interessante. E como é que nós estamos vendo a educação de surdos dentro deste trabalho, dentro desta tese, né? Eu vou tentar traduzir um pouco aqui o que a Francisca tem produzido no seu trabalho e a gente tem tentado pensar juntas. Então, inicialmente, uma das primeiras questões que é preciso dizer é que esse trabalho tenta colocar em suspenso alguns entendimentos que circulam no tecido social acerca da educação de surdos, que a gente entende que precisam ser problematizados, que precisam ser revisados, revisitados, né, para quem trabalha com esses sujeitos. E também eu acredito muito que esse seja um tema que interessa a todos os profissionais na área da educação. Porque se hoje nós trabalhamos na perspectiva de uma educação inclusiva, a qualquer momento nós vamos ser desafiados a trabalhar com o sujeito surdo, né? E é claro que nós vamos defender aqui, vamos trazer, apresentar um tipo de educação para os surdos, mas ela não é unanimidade, né? Não, ela é uma perspectiva, a perspectiva na qual nós acreditamos, aquela que nós temos como norteadora dos nossos estudos, das nossas reflexões. Então, eu vou apresentar hoje aqui alguns conceitos, algumas questões que nós discutimos no trabalho e que vão com o objetivo, né, com o objetivo de possibilitar um entendimento daquilo que a Francisca traz logo adiante, que é realmente o trabalho empírico e as questões que ela vem observando. Então, o primeiro conceito que nós queremos trazer para pensar, um entendimento que nós assumimos, né, é o entendimento de surdez enquanto diferença cultural.
diferente daqueles que entendem a surdez como uma deficiência e vão trabalhar em prol da sua normalização, nós vamos entender a surdez como uma diferença cultural, como uma forma de vida em que a visualidade, né, está presente o tempo todo. O surdo acessa o mundo, né, principalmente pelo sentido da visão, pelo visual. Então é uma outra experiência, é uma outra forma de ser, de estar no mundo, de se relacionar com o mundo e aí, consequentemente, de aprender, né? Então, se nós consideramos a surdez enquanto uma diferença cultural, nós estamos aí nos aliando aos estudos surdos e às comunidades surdas que vão reivindicar esse olhar diferente para as suas necessidades, para as suas questões, entre elas a educação. Então, quando a gente fala de assumir uma visão socioantropológica para a surdez, né, nós estamos falando dessa outra forma de olhar para o sujeito, e aí a gente vai encontrar na literatura acerca desse tema muitas questões que podem ser pensadas, problematizadas, né? Não cabe aqui agora aprofundar, mas nas referências do nosso trabalho vocês têm também a oportunidade de aprofundar várias questões. Nós vamos encontrar a questão de uma separação, né, que muitos autores fazem da surdez, do sujeito surdo e do sujeito deficiente auditivo, né? A deficiência auditiva, o sujeito deficiente auditivo, ele é aquele sujeito que se identifica mais com práticas normalizadoras, que vai usar um implante coclear, que vai sentir a necessidade ainda muito grande de oralização ao invés do uso da língua de sinais, né? O sujeito surdo é aquele que se enxerga como alguém que vive uma outra experiência, mas que questiona esses processos de correção, de normalização, né? Então, esse é um nosso preceito, talvez número 1, na questão da surdez. É o olhar que nós lançamos para esse sujeito surdo. E aí nos apoiamos muito na Maura Corsini Lopes, na professora Adriana Toma, né? E outros autores que vão nos ajudar a pensar dessa forma. A professora Maura tem um livro chamado Surdez e Educação, que também nós utilizamos, e em que ela explica de uma forma bastante didática, né? Nós temos muitas outras referências nesse sentido também, mas eu gosto de falar nesse, principalmente para quem não tem uma aproximação tão grande com a questão da surdez, considerando que esse não é um evento de educação de surdos, né? É um evento de etnomatemática, então talvez essa seja uma temática que não seja assim tão conhecida por todos e possa suscitar curiosidade, desejo de saber mais. Então fica aí uma referência bem bacana. Nesse livro a professora Maura vai fazer de uma forma didática a apresentação desse conceito da surdez enquanto diferença cultural. Ela vai falar na invenção da surdez, né, que é uma questão bem bacana para quem tiver vontade de conhecer um pouquinho mais. Outra questão que nós consideramos interessante trazer para o debate é um questionamento que nós fazemos das práticas clínicas na área da educação de surdos, embora que seja possível fazer também esse questionamento na área educacional de forma mais ampla, né? Mas na educação de surdos, isso já apareceu um pouquinho na minha fala anterior, né? A questão das práticas clínicas, o discurso clínico, né? O olhar de correção para o sujeito sempre foi muito forte, esteve muito presente no trabalho associado ao sujeito surdo. Então, nós queremos questionar um pouco, porque é claro que hoje, na contemporaneidade, embora muitos cursos, né, muitas instituições que trabalham na formação de professores ou de intérpretes, de profissionais,
para a atuação junto ao sujeito surdo fazem esse questionamento, mas nem mesmo a escola de surdos está assim tão isenta desse olhar clínico, desse olhar medicalizante, desse olhar patologizante para um sujeito que tem que ser corrigido, que tem que ser normalizado, que precisa se enquadrar dentro de uma cultura ouvinte. É claro que o surdo vive dentro de uma cultura ouvinte, né? É inegável. E sim, ele vai se apropriar de algumas ferramentas para se movimentar dentro desse espaço. Mas ele tem condições de, dentro da sua cultura, acessar esse mundo que está aí. E a gente pode pensar em apostar mais na potência desse sujeito, naquilo que ele pode, naquilo que ele pode nos ensinar, inclusive, do que em estratégias de correção, de normalização, que vão apagar essa diferença para tentar deixá-lo mais próximo daquilo que a gente acredita ser o ideal de sujeito, que aí nesse caso é o sujeito ouvinte, né? Há um tempo atrás eram muito comuns as práticas de oralização dos sujeitos. A gente vai ter na história da educação de surdos, a própria Francisca traz isso no seu trabalho, e aí quem tiver interesse pode conhecer um pouquinho mais também no texto, né, no trabalho dela, na tese, que logo está aí sendo finalizada, toda essa história em que a língua de sinais foi negada e a indicação era a oralização, a leitura labial, e demandou dos sujeitos vivências muito dolorosas, não só do ponto de vista emocional, mas do ponto de vista físico mesmo, né? Essa prática da oralização, uma prática dolorosa, fisicamente falando. E hoje nós vivemos um contexto um pouco diferente, mas as marcas desse olhar clínico, desse olhar médico, desse olhar patologizante para o sujeito, elas seguem aí, né? E a gente precisa estar sempre reafirmando o quanto talvez a gente possa, né, talvez questionar, o quanto nós podemos questionar, o quanto nós podemos revisitar essas práticas para tentar atuar junto a esses sujeitos de outras formas. E por fim, dentro da questão da temática da educação de surdos, nós queremos trazer para o debate a escola bilíngue, né? Que é hoje entendida pela comunidade surda como o espaço mais privilegiado para a aprendizagem do sujeito surdo. Não se trata de se auto-excluir, como algumas pessoas falam, né? O surdo é contra a inclusão, ele não quer ser incluído, ele quer se segregar, enfim. Mas se trata de entender que numa escola bilíngue, em que a língua brasileira de sinais é a primeira língua e a língua portuguesa é trabalhada como língua adicional, né? Como segunda língua, esse espaço propicia o desenvolvimento da linguagem, do pensamento, das reflexões, né, da socialização, inclusive, desse sujeito. É um espaço onde ele se encontra com seus pares, onde ele pode ficar fluente em Libras, porque, vejam, o sujeito surdo, muitas vezes, em muitas famílias, ele é o único surdo, né? E embora a família ela se aproprie muitas vezes da língua brasileira de sinais para poder se comunicar com esse filho, com esse irmão, com esse sobrinho, enfim, né? Mas esses sujeitos que se apropriam da língua para se comunicar com o surdo, eles não são nativos dessa língua, né? Então a fluência deles também tem os seus limites. Então no acesso aos seus pares, né, àqueles sujeitos nativos da língua, que ele vai desenvolver a fluência na sua língua materna. Isso já é uma justificativa que nós consideramos bastante interessante para o sujeito acessar a escola bilíngue, né? E aí, além disso, todas as propostas educacionais vão ter esse olhar para essa diferença cultural da qual eu falava no início, né?
de forma que se leve em consideração o tempo todo no atendimento, no trabalho com os conteúdos escolares, com o desenvolvimento de competências, essa forma de acessar o mundo visoespacial, né? Então, isso, enfim, aparece no nosso trabalho, no trabalho da Francisca, né? Ela vai explicar para vocês daqui a pouquinho. Mas por que, então, uma escola bilíngue? Acho que é importante fazer essa defesa, né? Porque hoje nós entendemos que esse é um lugar para a aprendizagem do sujeito surdo privilegiado, né? É um lugar, eu não gosto muito de usar essa palavra ideal, né? Porque o ideal, ele sempre está passível de se questionar e se repensar e se buscar outros parâmetros. Mas defendemos, então, a importância da escola bilíngue e aí deixo vocês, então, com a Francisca, que vai explicar melhor os caminhos, os rumos, né, desse estudo e também alguns resultados que a gente vem encontrando. Muito obrigada. Bem, para a realização da pesquisa, tendo como base o nosso objetivo, que foi analisar jogos de linguagem gerados por alunos surdos do 4º e 5º anos iniciais do ensino fundamental, trilhamos alguns caminhos metodológicos, que foram solicitação de liberação da pesquisa na Secretaria de Educação do município que a referida escola se situa, submissão ao Comitê de Ética em Pesquisa. Dada a sua aprovação, foram feitas as assinaturas dos termos de consentimento livre e esclarecido para os pais e professores e termo de assentimento de menor para os alunos surdos. O nosso campo empírico foi uma escola municipal de educação bilíngue para surdos localizada no município de Imperatriz, no estado do Maranhão, Brasil. E participaram da nossa pesquisa 8 alunos surdos, sendo 4 alunos do 4º ano e 4 alunos do 5º ano. Assim, diante das balizas teóricas que sustentam a nossa investigação, a seguir, traçamos alguns resultados provisórios identificados no campo de pesquisa. Esses resultados se referem aos jogos de linguagem de alunos surdos no contexto educacional bilíngue, referente aos cálculos de multiplicação. Bom, foi identificado que os alunos realizavam estratégias diferentes daquelas identificadas na matemática escolar. Então, como exemplo, eu destaco a expressão numérica, em que, no cálculo de 9 vezes 9, o aluno realizou o seguinte procedimento. Inicialmente, ele fez o uso da decomposição, agrupamento entre pares e soma dos resultados iniciais, e a partir daí ele deu continuidade nas somas até obter o cálculo final, que nesse caso foi o número 81. Outras recorrências também foram identificadas nesse mesmo sentido, conforme podemos observar nas imagens a seguir. Ainda foi identificado outro modo de operar com os cálculos de multiplicação, que foram o uso de círculos mediante os cálculos de multiplicação. Então, foram observados o uso de círculos com pontos no seu interior e círculos sem pontos no seu interior. Essa foi uma estratégia identificada no decorrer do período da pesquisa, em que foram verificadas várias recorrências do uso desses círculos e foi identificada como uma estratégia visual em que o aluno surdo utilizava os círculos para potencializar os cálculos referente às multiplicações. Além disso, vai ao encontro dos artefatos culturais desse sujeito. Outros modos de operar com esses círculos e com a multiplicação também foram identificados, tais como o uso de círculos sem pontos no seu interior e agrupamento em pares seguido de adição, e o uso de círculo com pontos no seu interior e agrupamento em pares seguido de adição. Então, a gente percebe que houve uma ligeira dissimilitude. Ainda nesse sentido, foi verificado o uso de círculos com pontos no seu interior e registro direto no cálculo da multiplicação. E uma pequena diferenciação desse processo se deu da seguinte forma: o uso de círculos com pontos no interior e o registro da soma ao lado. Ou seja, conforme cada círculo, o aluno já distinguia o valor desse círculo ao lado, utilizando o numeral.
Assim, o que nós podemos perceber? Que houveram semelhanças e que houveram diferenças no campo empírico pesquisado. Nesse sentido, eu destaco a citação de Condé, 2004, página 57, em que o autor destaca: ainda que uma semelhança de família possibilite analogias, ela também permite perceber as diferenças. E é dentro desse campo de semelhanças e diferenças que nos situamos. Nesse sentido, foi identificado no campo empírico pesquisado semelhanças de família com a matemática escolar, quando nós observamos o uso de agrupamentos, de decomposição. No entanto, foi verificada uma estratégia marcante, diferente daquela percebida na matemática escolar, que os alunos utilizaram para dar conta dos cálculos de multiplicação em diferentes conteúdos. Tá? Não só o cálculo específico de expressões numéricas, mas outros, como multiplicação por um ou dois multiplicadores, e até a divisão, quando eles utilizavam o processo inverso, ou seja, a multiplicação, eles realizavam dessa forma, às vezes com agrupamento, com a decomposição e às vezes utilizando os círculos. Ainda nesse sentido, nessa mesma forma de vida, foram identificadas diferenças, ou seja, foi verificado o uso de círculos com pontos, círculos sem pontos, agrupamento, o cálculo direto. Então, isso vai ao encontro do que Wittgenstein coloca, que dentro de uma forma de vida, um determinado jogo de linguagem tem sentido e ela pode ter semelhanças e pode ter diferenças. Bom, pessoal, esses foram alguns dos resultados que nós identificamos até o momento, e eu finalizo destacando que o campo da etnomatemática, ele permitiu essa articulação entre esses diferentes saberes, e foi possível que os alunos surdos visibilizassem outras formas de matematizar. Eu destaco aqui algumas referências que nós utilizamos, e até o momento é isso. Agradecemos a todos.